Oi, gente. Mais um dia de sábado, dia do nosso encontro para falar de cura interior, à luz da Bíblia e da psicologia. E o tema de hoje, como eu prometi semana passada, é lidando com a depressão, né? Depressão, na página 42 da apostila, que eu disponibilizei no Hotmart, e o link do Hotmart para adquirir essa apostila está na descrição desse vídeo. Depois confiram aí. Então vamos lá. Depressão é um transtorno que pode ser caracterizado por baixa energia, sentimentos de tristeza prolongado, irritabilidade, falta de interesse nas atividades diárias, perda de prazer, alteração no sono, dificuldades de concentração, perda de memória, pensamento de morte, sentimento de inutilidade e culpa. Uma coisa que pode ser confundida com a depressão que também dá uma baixa energia e desmotivação, falta de disposição e cansaço, é a carência das vitaminas B12, B6 e ácido fólico. Então é importante fazer um exame clínico para excluir outras hipóteses, né? Se não for uma carência dessas vitaminas, aí pode ser depressão realmente. E a deficiência de vitamina D pode aumentar em até 75% o risco de depressão. Então, tomar sol é muito importante para liberar essa vitamina no corpo, a vitamina D, né? Consumir alimentos ricos em cálcio. E os ácidos graxos do ômega 3 também são benéficos para reduzir a depressão. Voltando aqui à apostila. Vamos lá, página 42 da apostila. E segundo a psicologia, na abordagem na linha terapia cognitivo-comportamental, a depressão ela se dá pela tríade, que é a forma negativa, como o indivíduo passa a ver a si mesmo, o mundo que o cerca, as pessoas, né, o mundo em volta, e o seu futuro. Ele tem um pensamento negativo em relação ao futuro. Uma falta de perspectiva, uma perspectiva negativa, é a tríade cognitiva. Então, é uma forma negativa de ver a si mesmo, o mundo e o futuro. A depressão, como eu vi em consultório, ela pode ser aumentada, ela pode ser desencadeada por gatilhos de experiências negativas, né? Então, às vezes a pessoa perde o emprego, se separa, são gatilhos que aumentam, né, a depressão e de experiências negativas, né? Pode desencadear uma depressão. Porque é importante, a pessoa que tem depressão, ela faz ruminação, ela fica ruminando os acontecimentos na mente dela, e muitas vezes ela tem um sentimento de autocomiseração, que é pena de si mesmo, vitimização. Então, é importante a técnica da terapia cognitiva comportamental chamada descatastrofização, que é pensar, se isso acontecer, qual o pior que
o que de pior pode acontecer, né? Se esse seu pensamento negativo for verdadeiro. A gente faz essa indagação, esse questionamento, confrontando esse pensamento negativo, né? O que de pior pode acontecer se isso for verdade? Para tirar para fazer uma descatastrofização, assim, tirar o sentimento de catástrofe, né, do futuro. Tem até um quadro no meu consultório que está escrito riscado ontem, riscado amanhã e só o hoje prevalecendo, né? E tem um outro que fala aceito, entrego e confio. Então é importante você aceitar, né, os acontecimentos da vida, entregar a Deus e confiar que no futuro ou você se adapta, né, à situação, que é o pior que pode acontecer, você se adaptar a uma situação ruim e ser resiliente e superar, ou as coisas se ajeitarem, né, com o tempo. Então tem esse quadro lá, aceito, entrego e confio. E também focar no hoje, riscado ontem e riscado amanhã, né? E também tem um outro quadro escrito, celebre o dia de hoje, né? Porque cada dia, tem que olhar cada dia como uma festa, celebrar a cada dia e não ficar com autocomiseração, vitimização. Voltando aqui à apostila, deixa eu ver aqui. Então, a depressão pode ser causada por uma combinação de fatores, tais como desequilíbrio químico no cérebro, herança genética, características psicológicas do indivíduo e situações estressantes, como eu falei agora. O desequilíbrio químico no cérebro se dá pela uma baixa nos neurotransmissores, dopamina, responsável pelo prazer, também serotonina, responsável pela satisfação, né? Então, aí quando o médico que mais indicado é o psiquiatra verifica que há um desequilíbrio desses neurotransmissores no cérebro, ele passa uma medicação que estimula a produção para aumentar esses neurotransmissores. Pode ser um fator genético, né? Você pode herdar da sua família. Pode ser uma característica psicológica do indivíduo, ele ser mais negativo, né? E as situações gatilhos, situações estressantes, né? Que são situações que podem desencadear ou aumentar a depressão. Mas aí a gente trabalha na terapia cognitiva comportamental a identificar pensamentos negativos que são automáticos, que vêm na mente da gente, deixando a gente para baixo, e questionar quantos por cento isso é verdade? Será que isso é 100% verdade? Será que eu não estou distorcendo, né? Não estou distorcendo, a minha visão não está distorcida sobre essa situação? Porque não é o fato em si que acontece, mas a interpretação que a gente dá para ele, né? Uma interpretação exagerada, uma interpretação muito negativa de um acontecimento que os acontecimentos são neutros. A gente que dá o valor, o peso para cada acontecimento, através da nossa interpretação. Então, nós temos que questionar o modo que a gente está interpretando os acontecimentos. Agora, indo para a Bíblia, vários homens de muita fé na Bíblia são narrados em momentos de depressão. Desde o profeta Elias, que se isola numa caverna, fugindo da rainha Jezabel, que deu ordem para matar ele,
E até os discípulos de Jesus que dormem de tristeza na noite que Jesus vai para o Getsemane, e o rei Davi, que em muitos salmos ele diz assim, ó, como está no Salmo 42 e 43: por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Mas ele logo faz um trabalho de confrontar esses pensamentos negativos. Ele diz no outro versículo: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Anima-te. Ele mesmo, né, convence a alma dele de que tudo vai ficar bem. Como eu falei nesse exercício de questionar os pensamentos negativos. Em momentos de estresse, somos mais susceptíveis à baixa do psiquismo, numa depressão. Aí aqui eu fiz uma analogia, né? Para a gente ter uma visão diferente dos momentos de crise. Fala que quando uma construção está sendo levantada, a gente vê muita poeira, né? A gente vê muito barulho, entulhos, até que aos poucos ela vai tomando forma e virando alguma coisa. No começo a gente não entende. Depois de algum tempo é que tudo se encaixa, né? E então a gente entender que existe também o tempo de Deus na nossa vida. Às vezes está tudo parado, uma fase que está tudo parado, mas cada fase é uma fase, né? Às vezes você se encontra só numa fase ruim. E aqui com a analogia da construção, nós vemos aqui o que Jesus disse a Pedro primeiro, o que Jesus disse a Pedro antes. O que faço agora não compreendeis, todavia o compreenderá mais tarde. João 13, versículo 7. E em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Aquele que em vós começou a boa obra, a completará. Assim como vimos na edificação dos muros de Jerusalém, no capítulo Reedificando o Passado, podemos nos deparar com depressões nas ruínas, mas Deus tem o poder de nivelá-las com a nossa cooperação, pois Deus é o arquiteto de nossas vidas. E aqui, ó, falando em construção, os versículos. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, porque somos cooperadores de Deus e edifício de Deus. Mateus, capítulo 21, versículo 42, que cita a profecia do Salmo 118, versículo 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E Hebreus, capítulo 11, versículo 8 e 10. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por possessão, e saiu sem saber para onde ia, porque esperava a cidade que tem fundamento, do qual o arquiteto e construtor é Deus. Né? Aqui vemos Abraão, ele obedeceu a ordem de Deus, saiu da terra dele e ficou peregrinando para um lugar que ele não fazia ideia de onde seria. E assim muitas vezes estamos na nossa vida, numa fase às vezes longa e difícil, sem saber para onde estamos indo, mas devemos esperar e confiar que as coisas vão se encaixar no futuro e uma nova fase virá. Jesus sentiu perfeitamente as nossas dores. Ele passou também pelo vale da depressão. Vemos a noite que ele foi traído no Getsemane, na passagem de Marcos capítulo 14, versículo 32 e 34. Então foram para o lugar chamado Getsemane e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Então Jesus também sentiu esse tipo de emoção. E nessa noite, né, do Getsemane, que ele vai orar, quando ele volta, ele pega os discípulos dormindo.
dormindo de tristeza. Eles não vigiaram como Jesus mandou, né? Então, todos ali passando por esse momento de depressão. O Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 45, diz: E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Um mecanismo de defesa usado na depressão também pode ser dormir demais para fugir da situação, né? Nos circos, o elefante, desde muito jovem, é colocado a ficar preso numa corrente, de forma que, quando cresce, não se dá conta de sua força, com a qual facilmente se soltaria da mesma forma para se tornar um animal livre. Então, às vezes passamos por algumas situações traumáticas e as situações já passaram. A gente hoje em dia, da infância, né? A gente hoje em dia já é adulto, já tem capacidade de lidar com as emoções, já tem capacidade de entender o que se passou numa visão adulta, né? E ainda temos força como elefante para nos livrar daquela corrente, mas continuamos condicionados, como ele, a ficar preso. Não entendemos que já temos força para romper. E, contudo, disse Paulo aos Coríntios: quando estou fraco, aí sou forte. 2 Coríntios 17:10. E também em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 a 8, Deus diz: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então aqui nós vemos que as situações de fraqueza também são importantes na vida. É importante você saber o que é o sentimento de tristeza para dar valor quando vem o sentimento de alegria. Senão você não sabe identificar a alegria, se você não tiver passado por momentos de fraqueza. E assim como na academia, né, que os músculos são exercitados gradativamente, né, nós também exercitamos os nossos músculos da nossa alma, né, desenvolvendo habilidades decorrentes daquelas situações difíceis, né? Criamos força. Nós exercitamos a nossa força nesses momentos de fraqueza, que também são úteis. Tem também, eu falo aqui, a parábola do joio e do trigo, de Mateus, capítulo 13, versículo 24. Não importemos com o joio que cresce junto com o trigo nas nossas vidas, pois no momento certo Deus arrancará o joio e deixará somente o trigo. Então, numa construção, a gente, às vezes, remover um tijolo pode desestabilizar toda uma estrutura. Então, às vezes, uma característica nossa que seja de fraqueza pode estar vinculada à nossa estrutura e não é o momento de retirar, né? No momento certo da vida, aquilo é removido, né? E Jesus disse também em Lucas capítulo 4, versículo 23, é claro que vocês me citaram este provérbio: médico, cura a ti mesmo. Por que não cura primeiro a si mesmo? Isso não é necessário para que a gente possa contribuir na vida das outras pessoas, não? A gente pode estar passando por um momento difícil e ainda assim ser instrumento de Deus na vida de alguém. Porque você não é a sua depressão. Você é maior que a angústia que visita você. Procure olhar para as suas qualidades, procure ver as coisas boas que estão aí. E Deus removerá o joio que nos atrapalha
mas não nos impede de caminhar. Aliás, a ordem é continuar caminhando sempre, mesmo que seja um pequeno passo a cada dia. E em Neemias, capítulo 8, versículo 10, fala: portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Aqui também fala, em 1 Reis, capítulo 19, como Deus tratou Elias para sair da depressão. Que ele fugia de Jezabel, entrou numa caverna e pediu até a morte. E ali, Deus fala, né? Levanta-te e come. Ele comeu, bebeu e tornou a dormir. E voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, um monte de Deus. Então, como eu falei das vitaminas, né, uma alimentação adequada também promove saúde e bem-estar. Então Deus tratou primeiro Elias alimentando ele na caverna. E fala que visitou ele um terremoto, visitou um vento, até que depois um fogo, né? E depois do fogo veio uma voz mansa e delicada. Deus ainda trata de Elias, tirando-o do isolamento da caverna, bombardeando com verdadeiros espetáculos da natureza, para depois falar-lhe ao coração. Do que você tem alimentado a sua mente? Só com pensamentos negativos? Que tal assistir bons filmes, comédia, procurar amigos para interagir, fazer atividade física? A atividade física é importante para liberar, para estimular aqueles neurotransmissores que eu falei no cérebro, né? Dopamina, serotonina, que também é encontrado na medicação. A atividade física promove isso. Em meio ao espinho na carne, Paulo recomendou aos irmãos de Filipenses, em Filipenses capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Diga ao forte, diga ao fraco, eu sou forte. Joel capítulo 3, versículo 10. E um exercício que eu proponho aqui no final do capítulo é procurar fazer um hobby, né? Técnicas usadas na psicologia também é a arte-terapia, que é desenvolver a arte como terapia, né? Você pode fazer um artesanato, você pode pintar aquele livro para colorir, que tira o estresse, né? Pode fazer um curso de pintura, de desenho, de dança, de teatro. E socializar, né? O que faz bem para o psiquismo humano. Também tem um estudo da neurociência que diz que quando você está triste, mas você força sorriso, força um sorriso no rosto, você engana o seu cérebro, você engana ele como se você estivesse alegre, e isso estimula, né, também os neurotransmissores, e você começa a ficar alegre de verdade, de verdade. Então por isso que fala, diga o fraco, eu sou forte. Então acaba aqui o capítulo da apostila, que eu deixo aqui o link para adquirir essa apostila no Hotmart na descrição desse vídeo. E aqui, resumindo ao que foi dito, né? Você vê que a depressão são pensamentos negativos de si, dos outros e do mundo. E a neurociência manda você enganar o cérebro com pensamentos positivos, com expressões positivas, né? Se você não quer sair, né, socializar, mas se você tiver essa atitude, você vai estar enganando seu cérebro, e aí você vai estar estimulando
aos neurotransmissores te darem a sensação realmente de bem-estar. Então eu fico por aqui hoje e semana que vem eu vou falar sobre medo, síndrome do pânico, fobias. Volto a falar um pouquinho de ansiedade social. Então será sobre o medo. É o capítulo do medo da apostila. Espero que tenham gostado. Curtam mais esse vídeo para dar uma força para o canal. E não deixe de se inscrever para receber a notificação cada vez que um vídeo novo for postado. Semana que vem, sábado, no final da tarde, eu posto o vídeo sobre o medo para vocês.